Está começando mais um Acredite Se Quiser, e hoje nós vamos puxar o fio deixado num dos últimos episódios, em que nós falamos ali da busca pela fonte da juventude, do lado místico, do lado dos desbravadores, dos Indiana Jones da vida. Mas hoje o pessoal pediu muito ali no Spotify, no Instagram, que a gente voltasse nesse assunto para falar do lado da medicina. O que tem ali para prolongar a vida das pessoas, se é que tem alguma coisa, né, senhor Fudiek? Pois é, senhor PH, vamos ver o que nós temos aí nesse tema. Tô curioso para saber. Eu também tô curioso, quem sabe pode ser alguma coisa que a gente use, de repente, quem sabe. Mas quem vai tirar essas dúvidas pra gente é o nosso doutor de plantão. Seja muito bem-vindo novamente, doutor Gatti. E aí? Saudações PH, saudações Jackson. E só fazendo um briefing, agradeço aí pela jovialidade que me foi colocada no último episódio aqui, mas tá muito longe de ser assim, tanto físico quanto espiritualmente, cara. Sou cansado, cara. Ah, tá. Não mais que todos nós, meu amigo. Não mais que todos nós. Ah, olha, essa competição eu não gostaria de entrar, não. Não precisa entrar, não, que ela já tem um vencedor. Eu. Então, daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos descobrir se existe um jeito de reverter essa situação. Telômero, apoptose, vampiros, célula-tronco, Healthspan. Acredite se quiser. Tô passando aqui só para dar um recadinho rápido para vocês, que no dia 1º de agosto agora de 2026, um sábado, vai ter o nosso encontro anual do Acredite Se Quiser, em parceria com a editora Tábula, no evento BHQ, Belo Horizonte Livros e Quadrinhos. O evento acontecerá na Casa Quadrinho, na Avenida João Pinheiro 277, no bairro de Boa Viagem, aqui em Belo Horizonte. Fica ali a 3 quarteirões da Praça da Liberdade. O evento vai ser das 11 às 7 horas da noite. E atenção, é gratuito, 0800. Chegou lá, é só entrar e ir lá procurar a gente e se divertir, porque vai ter palestra, exposição de livros, quadrinhos, eu, senhor Fudiek, mais uma galera que vai estar lá. Então, é um evento gratuito, muito legal para se levar toda a família, se divertir ali durante a tarde com a gente, beleza? A gente vai soltar maiores informações aí no decorrer do mês, no perfil do Instagram, do BHQ, da Casa do Quadrinho, do Acredite Se Quiser. Acompanhem lá para ficar por dentro, beleza? A gente se vê lá. Um grande abraço e vambora pro nosso episódio. Ô Arthur, eu tenho muitas coisas pra te perguntar, muitas. Bora. Mas basicamente, quando a gente marcou de gravar sobre isso, eu pesquisei sobre os telômeros das células. Então você vai me corrigir se eu estiver errado. Que a gente envelhece, porque a nossa célula, quando ela se multiplica ali, ou ela se divide, ela tem uma paradinha que chama telômero. O que é isso? É como se fosse uma fitinha com uns... Deixa eu colocar assim, um papel higiênico gigante. E toda vez que a célula diminui, toda vez que a célula divide ou ela se regenera, um pedacinho desse papel higiênico, sabe, aquele picote, é tirado. Até que chega um ponto que o rolo acaba e já era o papel. Quando o rolo da célula chega ao fim, a célula morre e ela não é reposta. Então se especula que se tiver um jeito de interromper esse destacamento dos telômeros, em tese, as pessoas não envelheceriam. Isso, de fato, é real? E existe algum jeito de impedir isso? Olha, eu gostei que você fez esse paralelo com o papel higiênico, o que também me faz um paralelo que quanto mais merda acontece na nossa vida, mais próximo da morte a gente tá. Então, assim, isso realmente é um paralelo sensacional. E, tecnicamente,
em um ponto de vista do envelhecimento da célula, você tá correto. O entendimento dos telômeros, a pesquisa telomérica, ela justamente foca na diminuição do desgaste que os telômeros vão sofrer, e efetivamente eles precisam sofrer, quando tem uma replicação celular. Então, quando eu transformo uma célula em duas, esse pedacinho realmente ele se desgasta, e como vou colocar uma forma menos escatológica, um lápis, e você vai gastando aquela pontinha, vai chegar uma hora que aquela pontinha ela acaba, né? E aí aquela célula não consegue mais se replicar. Quando isso acontece e a célula fica efetivamente velha, nós temos dentro do nosso código genético informações para apoptose, ou, com terminologia não técnica, a morte celular. Nossas células são programadas para morrer dependendo de uma alteração na estrutura do DNA, no desgaste do telômero, em alterações e erros de replicação. Eu não preciso obrigatoriamente ser uma célula velha para errar a minha replicação e aí sim induzir a morte. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida. É mais esperado que quanto mais velha ela for, maior a possibilidade de erros que ela podem ser causados e aí sim ela precisa morrer. Então nós temos várias checkpoints, efetivamente a nomenclatura é checkpoint, na replicação da célula, que mostra através do meu DNA que aconteceu um erro induzido, aconteceu um erro aleatório, houve um desgaste do telômero, houve alguma coisa que eu fiz que causou essa mutação, alguma doença que vai gerar esse envelhecimento, mutações genéticas, doenças genéticas que encurtam o tempo ou a vida útil daquelas células. Então existem várias formas do meu corpo entender esse envelhecimento. A mais moderna, vamos chamar assim, é a relação dos telômeros, como você mesmo colocou, e talvez uma das que mais a medicina moderna ela investe, porque é uma forma mecânica de entendimento de diminuição de desgaste. Porque alterações externas fica meio aquém do que a gente pode efetivamente tratar relacionado assim a medicações, né, um tratamento clínico. Agora, se eu tenho alguma medicação que diminui esse encurtamento, realmente ele vai ser uma droga extremamente eficaz para aumentar a expectativa de vida, e a gente vai falar mais para frente que não adianta eu aumentar a expectativa de vida se os órgãos ou a função desses órgãos vão ficar comprometidas. Tá, e antes de entrar nisso, eu quero que você me explique para quem está escutando, o que exatamente é o telômero. Eu gosto de falar, eu fiz minha pesquisa ali, tudo e tal, mas eu não entendi bem qual é a função do telômero no nosso organismo, na célula. A única função dela é essa? É regular o ciclo de vida e de quantas vezes aquela célula ela pode ser restaurada ou replicada? Não. Na verdade, o telômero são compostos de várias repetições de sequência do nosso DNA, né, de tiamina, arginina, guanina. Ela se replica várias vezes e ela fica na parte mais distal do cromossomo. Se a gente imaginar aquele cromossomo que é um xizinho, aquele clássico que a gente estuda no colégio. Então pensa na ponta mais extrema desse X, é lá nessa pontinha que estão essas várias replicações do código genético do que é efetivamente a fase do telômero. Se eu desfiasse esse xizinho, desfiasse para aquela cadeia de DNA, e a gente já lembra aquela cadeinha de DNA do Jurassic Park, a ponta mais externa seria essa. Essa daqui é uma função de replicação e ela não codifica nenhuma proteína. Toda a sequência do DNA, ele vai gerar, ou a maioria da parte funcional, vai gerar uma proteína. Essa é a função do DNA. Algumas áreas de codificação, elas não fazem absolutamente nada. Muitas delas são lixo de DNA. A maioria, inclusive, do nosso DNA, não faz absolutamente nada. Ele só faz composição corpórea. Algumas delas vão gerar algumas proteínas. Cada cromossomo vai ser responsável por alguma proteína específica daquela estrutura. E a parte mais distal não vai codificar nenhuma proteína em nenhuma dos nossos cromossomos. A função dela é efetivamente protetora. Ela é uma parte mais extrema. Ela serve justamente para ter essa replicação sem função de proteína, como uma forma de defesa mecânica e estrutural. Então, quanto mais eu vou me replicando, mais isso vai sendo encurtado, e a função justamente dela é promover o sacrifício daquela célula.
ela vai informar para o corpo como uma forma de defesa pro organismo. Pensa que a célula faz parte de um corpo maior, pro organismo. Ela serve para esse organismo. Então ela precisa informar pro organismo, para o corpo humano, que olha, essa célula está desgastada, se eu continuar replicando as proteínas que esse cromossomo aqui velho possui, vai gerar um câncer, vai gerar uma doença, vai matar o todo. Então ela vai se sacrificar informando isso. Ela é uma parte de sacrifício e informação. Entendi, é como se fosse a receita da célula ali, com o tempo vão perdendo dados dessa receita, e no final, se ela for tentar fazer aquela receita de novo, não vai ser uma receita perfeita, porque faltam vários pedaços da receita, é isso? Exatamente, PH, exatamente. Essa é a função dela. Então tá. E nessa minha pesquisa também, cara, aí a gente já vai começar a entrar no que pode ser feito. Porque eu tava lendo que tudo que a gente faz ali de processo metabólico, alimentação, respiração, excreção, tudo isso gera um custo biológico pra gente que degrada o nosso corpo. A respiração, o próprio oxigênio que mantém a gente vivo também mata a gente, com oxidação das células e tudo mais. Então, estar vivo é um processo de morte lenta. Como é que a gente freia isso? Existem processos para frear isso atualmente? Então, pegar aí o que a gente tem que pensar é que a mortalidade ela é necessária para a evolução da espécie. Toda vez que eu tenho um bloqueio na mortalidade, um atraso da mortalidade, a não ser que eu precise dessa mortalidade ou da longevidade para procriação, pela minha subespécie e tudo mais, eu tenho um fechamento, basicamente, de portas da minha evolução. E aí a gente vai falar, mas tem algum ser que é imortal na natureza? Temos desde alguns vegetais, por exemplo, tem os pinheiros Bistecone que eles vivem centenas de milhares de anos. Quando a gente faz pesquisa no DNA desses pinheiros, a gente vê que algumas áreas de escape de mortalidade elas ocorrem. A gente está falando sobre vegetais, né, o reino vegetal, e a gente também transporta para o reino animal algumas hidras, a planária. A gente fragmenta a planária e ela consegue fazer uma replicação do corpo, mas ainda assim ela tem uma mortalidade muito maior do que algumas águas vivas, a própria hidra, que ela simplesmente não possui na estrutura do DNA dela essas áreas de mortalidade que nós temos nos seres mais desenvolvidos. Porém, elas não evoluem desse momento que elas desenvolveram essa imortalidade, dando a entender que uma vez que você bloqueia a mortalidade que é necessário para aquele bioma, você bloqueia também a evolução daquela espécie. Isso é extremamente danoso para o ambiente que ele está colocado. Aqui a gente está falando sobre seres marinhos, mas quando você transporta isso para o ambiente terrestre, isso é extremamente danoso, seja porque ele, numa forma predatória que ele vai estar inserido, como a forma de replicação. Lembra, toda vez que eu replico e eu misturo o meu DNA, eu transformo aquele ser num ser mais resistente ao ambiente, às intempéries que o ambiente vai acabar sofrendo, e quanto menos eu modifico, menos eu misturo o DNA daquele ser, maior chance que ele tem de entrar em extinção. Tá, e o que existe hoje em dia, Arthur, pra gente poder estar tentando barrar esse envelhecimento? Isso já acontece, a gente assim não percebe isso por causa do nosso dia a dia, mas a expectativa de vida do ser humano, eu não vou falar em termos de Brasil, vou falar assim, sim, geral, aumentou muito de 50 anos pra cá. Muito. Com certeza. E a tendência é essa expectativa sempre aumentar, mas a gente esbarra naquele limite do corpo. O corpo já não aguenta mais. Existe alguma coisa nesse sentido de barrar esse envelhecimento físico? Sim, nós temos os nortes para onde a gente tem que caminhar em vários escopos. Lembra que a mortalidade da célula ela não é uma única coisa, é uma junção de vários fatores intrínsecos do DNA e extrínsecos do meio ambiente. Se a gente remontar aqui a expectativa de vida, na pré-história a gente tinha seres pré-humanos, né? Vou colocar assim porque é por conta da evolução da espécie, mas antes de ser Homo sapiens sapiens, a expectativa de vida era de 20, 30 anos. No Império Romano, 25, 30 anos. Em 1940 aqui no Brasil era de 45 anos e a gente tem aqui no Brasil, hoje em dia, 2026, 76 anos. Né? A gente tem a documentação comprovada da ser humana mais velha do mundo de 122 anos. Só que quando a gente extrapola isso para países asiáticos, por exemplo, que a gente tem menos informação, forma de comprovar aquilo, tem uma longevidade muito maior. O que aconteceu para o DNA destas pessoas aqui, sem, obviamente, um fator intrínseco, gerar essa modificação? Ora, você tem principalmente alimentação,
e aí você já bem falou, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente respira, isso vai afetar e muito na manutenção do meu DNA, principalmente na formação de radicais livres de oxigênio. O que são esses radicais livres de oxigênio? São estruturas moleculares que estão na nossa corrente sanguínea, que podem ser desenvolvidas através principalmente da alimentação, de algumas impurezas que a gente vai acabar consumindo, que elas se ligam nas moléculas da minha célula e ela acaba destruindo a minha célula, porque você coloca um radical a mais, né? Aí a gente está lembrando do radical, lembrando na bioquímica, ele vai colocar um composto modificado, um composto diferente da minha base, seja no meu DNA, geralmente relacionado ao meu DNA, mas outras organelas também podem sofrer isso dentro da minha célula, e ela vai matar mais rápido aquela célula por conta de uma modificação da estrutura da proteína daquela minha célula, seja lá onde for que ela foi ligada. Então, quanto mais radical livre de oxigênio eu tiver na minha corrente sanguínea, esses radicais vão se ligar naquelas células e vão acabar matando. Eu posso ter isso de forma cadenciada ou eu posso ter isso daqui de uma forma acelerada. Radiação. A radiação ela vai fazer isso daqui de uma forma acelerada. Uma das coisas que a radiação iônica pode causar é justamente a formação de radicais livres de oxigênio de uma forma muito maior e acaba matando ou formando câncer naquele indivíduo. Então, cada uma das estruturas aqui eu vou ter que pormenorizar. Danos do DNA, o que eu posso fazer hoje em dia para modificar? Poxa, muita coisa. Desde medicações cosméticas, que aí você fala, nossa, a pele dessa pessoa aqui que eu vejo hoje em dia, 2026, de 80 anos, parece o que eu via antigamente com 40 anos. Os 30 anos é os novos 18 anos. O que aconteceu aqui? Muito do tratamento cosmético tem relação com a modificação do envelhecimento do DNA, proteção contra a radiação solar, que logicamente é uma radiação e vai gerar essas modificações nas minhas células, vai acelerar o encurtamento dos telômeros, a radiação solar gera esse tipo de alteração, disfunção da minha mitocôndria, que é responsável pela oxigenação do meu corpo e consequentemente a oxigenação das minhas células, diminui a quantidade de radicais livres de oxigênio, medicações que diminuem a quantidade de radical livre de oxigênna na minha corrente sanguínea, processos de inflamação. Toda vez que eu traumatizo uma célula, eu gero resposta inflamatória. As minhas células de defesa, elas vão tentar localizar quem está sendo o mensageiro dessas respostas inflamatórias e eu vou jogar na minha corrente sanguínea algumas proteínas para gerar desinflamação. Muitas vezes eu não consigo e o desfecho final dessa história é matar aquela célula. Então, se eu mato mais células por uma resposta inflamatória maior, eu gero um aumento de replicação celular. Isso para um indivíduo jovem, a princípio não vai custar nada. Para um indivíduo de meia idade ou extrema idade, isso vai gastar muito mais energia e lembra que são células velhas, então tem uma chance de replicação errática maior, formação de câncer muito maior. Por isso que o idoso ele vai ter mais câncer, ou espera-se que ele tenha mais câncer, do que um indivíduo jovem, justamente por conta desse... Lógico, tem vários fatores, mas os principais são relacionados à replicação celular errática, muito delas relacionadas ao processo inflamatório e à resposta imunológica daquela pessoa. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Beleza, Arthur, a gente viu ali você explicando o processo de envelhecimento normal e de coisas onde a gente pode atuar, mas de uma forma assim preventiva para a gente ter um envelhecimento mais saudável, se é que eu posso dizer assim. Sim. Mas o foco da nossa conversa aqui hoje não são tratamentos preventivos. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa se olha no espelho e ela tá cheia de ruga e a pele já perdeu ali o colágeno, sabe? É aquela pele mais idosa. Existiria algum medicamento que a pessoa possa tomar e reverter a partir daí a gente ter uma regeneração celular? E antes de você responder, eu tô perguntando isso porque, fazendo o dever de casa aqui pra gente gravar, eu vi algumas pesquisas em que uma universidade está fazendo umas pesquisas com ratos e eles estão injetando sangue dos ratos jovens nos ratos velhos. E eles estão conseguindo com isso um aumento de quase 23% da expectativa dos ratos idosos que recebem sangue de ratos mais novos. Sim. A gente sempre via na literatura o mito do Drácula, de pessoas que bebiam sangue de virgens, de bebês, para poder se manter eternamente jovem e tal. Isso tem algum fundamento? Em cima disso que eu falei, de um tratamento imediato, isso tem algum fundamento? Isso tem fundamento, e aí eu vou extrapolar essa pesquisa dos ratos que ficou famosa por conta dessa fonte da juventude induzida por sangue, que é a relação entre ela
quanto que você melhora o aporte daquelas células, ou seja, você regenera aquelas células, transforma elas em, entre aspas, mais novas do que ela era, e quanto elas são funcionais. Quando você faz essa pesquisa, foi feita essa pesquisa, a gente pega alguns tipos de tecido. Existem vários tipos de tecido no nosso corpo que tem uma replicação mais acelerada do que outros. Por exemplo, a replicação das células da minha pele acontece a cada 2, 3, 5 dias eu tenho uma regeneração nova. Minhas células de sangue demoram 120 dias. O neurônio, ele não se multiplica. Então, será que essa pesquisa aqui, ela vai me falar sobre determinados tipos específicos de tecidos que vão ter essa regeneração, ou a gente está falando sobre um todo? Essa resposta, ela ainda não ficou clara pra gente. Se esse tipo de terapia que eu vou pegar as células pluripotentes, quando eu falo pluripotentes, a gente tem que lembrar que aquela da célula tronco, que é aquela célula que pode criar desde o fio de cabelo, a célula da unha do meu dedão do pé, e aquelas células pluripotentes, aquelas que vão conseguir fazer a maioria dos tecidos, não todos, mas a maioria. Quando eu pego essa amostra desses camundongos, e a gente tem outros tipos de pesquisa na mesma linha com embriões, pegar a célula do embrião, fazer como se fosse uma pastinha, injetar na pessoa, ela vai formar células novas? Vai. Ela vai só fazer células mais jovens? Vai. Essas células jovens, quando vão interagir com as células velhas, e principalmente com o meu sistema imunológico, vai ter a mesma reação? Esse daqui é o X da questão, porque o ambiente está preparado para receber células e multiplicar células numa determinada velocidade e com uma capacidade de DNA, seja pelo telômetro, seja por conta da mitocôndria, X. Quando eu coloco esse outro indivíduo na jogada, o meu sistema imunológico não tem esse entendimento. E muitas desses camundongos e outros tipos de pesquisa com outros seres biológicos estão mostrando alto grau de rejeição. Então, além de eu ter que fazer essa modificação, eu também preciso de uma diminuída no meu sistema de defesa para que eu não tenha o mesmo efeito de rejeição e enxerto hospedeiro que acontece no transplante, por exemplo, transplante de fígado. Eu preciso praticamente desligar meu sistema imunológico. Qual que é o preço disso daqui? Eu fico com infecção com uma maior facilidade e eu gero câncer com uma maior facilidade. A maioria das pessoas que são transplantadas renais, grande maioria delas vai desenvolver câncer de pele. Por quê? Porque eu faço uso de medicações para não ter uma rejeição no meu rim, em contrapartida, a modificação das minhas células de pele, e lembra que eu falei agora há pouco que é muito acelerada, muito mais acelerada do que a maioria das outras células, geram a formação de câncer de pele, muito mais resistente. E aí você me pergunta, tá, mas Arthur, tem efetivamente alguma medicação ou alguma linha de pesquisa que vai modificar esse desfecho? Eu te digo que vai. Em 2012, o Prêmio Nobel de Medicina ele foi para um japonês chamado Shiniwa Yamanaka, ou Yamanaka, desculpa aí, meu péssimo japonês. E ele acabou fazendo uma pesquisa sobre quais genes eu precisaria modificar para tentar, entre aspas, rejuvenescer uma célula adulta sem que eu tenha uma rejeição no meu DNA. E ele descobriu que existem 4 genes, que é o OCT4, o SOX2, o KLF4 e o CMYC. Esses 4 genes aqui, eles são responsáveis, quando eu faço uma reversão dessa replicação celular, ele tem uma indução as células tronco pluripotentes a gerar uma replicação sem que eu precise pegar de fora e injetar na pessoa. Ou seja, eu faço uma reprogramação genética naquela pessoa, usando o mesmo DNA dela, não precisando injetar nada externo da pessoa, e eu tenho uma regeneração, um rejuvenescimento daquelas minhas células. E ele foi feita uma testagem não somente com uma célula de um tecido, foi testada com vários tecidos e foi visto que essas células elas respondem da mesma forma. Lógico, está longe de ser feita uma pesquisa a grande escala, com uma medicação capaz de você mesmo injetar, até porque é muito individualizado. Eu preciso modificar o meu próprio gene, preciso modificar meu próprio DNA para ter essa terapia senolítica, né, que é a terminologia. Você acaba com a senescência, acaba com o envelhecimento. Então você tem a reprogramação celular pelos fatores de Yamanaka, que é a pesquisa desse japonês, associado com a medicina regenerativa, ou seja, você diminui o processo de inflamação, você tem pesquisas paralelas sendo feitas com órgãos bioimpressos, e isso daí é um tema legal pra caramba, de você literalmente imprimir tecido biológico baseado no seu DNA, agora, justamente para você não ter uma rejeição. Que esse é o problema maior, é a rejeição. Então você imprime um tecido seu, baseado no seu DNA, você pode até fazer uma modificação ou outra de proteína baseada no CRISPR-Cas9,
que é aquela modificação genética, eu recorto um pedaço do DNA, implanto uma outra informação e aquela informação ela começa a formar uma proteína nova. Então eu posso utilizar essa tecnologia de CRISPR para diminuir a rejeição daquele tecido ou melhorar aquele tecido, melhorar aquele órgão. Então eu tenho um fígado que filtraria X número de toxina, agora eu faço um fígado novo com uma informação que ele vai fazer 3x de filtragem. Então eu vou ter muito menos toxina no meu organismo, consequentemente é um indivíduo que vai estar mais saudável por mais tempo. A sobrevida desse paciente vai ser melhor. Ô Arthur, isso me lembrou muito, eu ia até tocar nesse assunto. Tem um filme antigo chamado A Ilha. Qual que é o plot do filme? Que pessoas com muito dinheiro pagam a uma empresa para eles serem clonados, tá? Então existe um clone deles nessa empresa, que é uma ilha, uma instituição, e esses clones ficam lá como se fosse um backup seu. Sim. Então você sofreu um acidente, você teve um infarto, você precisou de um transplante de pulmão e tudo, o seu clone tá lá, é só retirar dele e usar. E isso num filme, ele gera um problema ali, moral, assim, muito grande, porque o clone, ele é vivo, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo. Sim. Então isso aí gera muita discussão ali no filme e gera Cara, é um filme muito legal. Vale muito a pena ver. Mas o meu ponto da pergunta é que, guardado, claro, as devidas proporções ali por causa do filme, que é uma ficção, hoje em dia a gente vê muitas tecnologias sendo criadas para fazer, igual você falou, a impressão de órgãos a partir da célula da pessoa. Então o risco de rejeição é praticamente nulo. Sim. Como é que isso tá hoje em dia? Se vamos supor que eu tenha muito dinheiro e eu queira trocar meu coração, trocar meu pulmão, trocar meu fígado, existe formas de fazer isso hoje? Ou isso ainda é uma ficção muito longe da gente? Olha, de forma ética, fazendo esse tipo de pesquisa comprovado com uma liberação do órgão de vigilância e segurança, não existe nenhum país que faça isso. A gente sabe que existem alguns países que você tem uma maior facilidade, eu vou usar esse termo para não ter um banimento do podcast, mas que tem uma certa facilidade de você conseguir órgãos num mercado que não precisa ser nem negro, não precisa nem ser um mercado paralelo, e a fonte desses órgãos são meios escusos, são meios que não estão no protocolo. Você tem pessoas que acabam denunciando que é retirado de prisioneiros, você tem pessoas que são retiradas de imigrantes ilegais, você tem de centros de cativeiro para justamente desse tipo de pessoa, que é capturada e vai servir única e exclusivamente para doação de órgãos. Você tem esse tipo de via. De que forma é feita a pesquisa nessas pessoas? Você não tem nenhum protocolo de pesquisa ético para isso, só que você tem um avanço muito grande nessa linha de pesquisa. Então especula-se que boa parte dessa linha de pesquisa ela só vai sair no mercado, vai ser vendida para as grandes empresas quando já estiverem bem consolidadas, só que o meio de pesquisa é um meio insólito. É um meio que você não tem como fazer fiscalização. Então eu, Arthur, não tenho como te afirmar que esse tipo de terapia gênica relacionado à rejeição desses órgãos, ele acontece um dia ou quem está fazendo essa linha de pesquisa. Mas ela está sendo feita a larga escala há algumas décadas. E quando você pergunta, Arthur, mas tem alguma comprovação aqui na mídia que tenha caído tenha caído nos olhos aí da mídia? Você tem coisas nos olhos da mídia relacionadas justamente a esse tipo de pesquisa, e eu vou usar pesquisa de uma forma muito errática. Parte disso chega a ser uma seita, não propriamente uma pesquisa, mas baseada em termos científicos. A própria cientologia, ela utiliza desse meio de pesquisa, esse meio de raciocínio para algumas testagens com embriões, com DNA de fetos. A gente teve meses, não vou nem falar ano, mas poucos meses atrás, o caso da Ilha Epstein, você tinha justamente utilização de DNA de embriões em festinhas que eram feitas para pessoas multimilionárias. Então, peraí, sim, como é que é? Isso? Peraí. Então, peraí, eu não fiquei sabendo disso, não. Como é que. Na negócio do Epstein? Exatamente, você tinha festinhas que eram utilizados canibalismo, sacrifício. Só que esse tipo de coisa, amigo. Calma, que eu boiei agora. O que isso tem a ver com rejuvenescimento e tal nessas festas dele? Porque a ideia era que se você utilizava o DNA pluripotente desses fetos, que hoje em dia a gente utiliza na pesquisa, por exemplo, esses de camundongo que você falou, eram feitos com células pluripotentes, células totipotentes. E você tem essa ideia que utilizando de embriões humanos, você vai ter esse mesmo efeito. Se você pegar lá atrás Madame Bouvier, você pega outros tipos de pessoas, né, vou chamar de indivíduos para não usar nenhum palavrão, lá da época da Renascença, você já tinha esse tipo de ideia. Não, tá, é porque eu viajei aqui que você falou do Epstein, eu imaginei alguma festinha com alguma coisa de genética envolvida, sacou? Mas não,
É porque saíram nos arquivos dele que esse tipo de pesquisa é feita. É isso. Exatamente. Aí você fala, tem um filme. Cara, isso não é ficção, isso é realidade. Infelizmente, isso é realidade. Quando você extrapola a ética da pesquisa baseado na ambição da vida eterna e grana, meu amigo, isso daí acontece a larga escala há muito tempo. Você tinha esse tipo de linha de pesquisa na Alemanha nazista. Você tinha esse tipo de pesquisa na Alemanha nazista. Mas aí, calma, vamos lá, vamos separar. É igual você falou ali que muitos órgãos são tirados de pessoas, prisioneiros, de forma ilegal e tal. Isso é uma parada que a gente coloca como, sei lá, contrabando, como tráfico, sacou? Como, sei lá, morte de ser humano. O ponto não é esse. O ponto é, PH. Vamos pôr que, putz, eu ganhei uma puta grana aqui, eu quero investir nisso. Aí eu vou e pego, eles tiram o meu DNA, mostram o meu tecido, e com essa amostra eles começam a tentar clonar órgãos meus. Então, desse ponto aí, eu não tô infringindo nenhuma lei, pelo menos lei, vamos dizer assim, humana, se é que vocês me entendem. Porque eu não tô fazendo mal pra ninguém, entendeu? Mas eticamente, aí entra naquela história de o ser humano tá tentando ser Deus e tal. Eu acho que se esbarra muito mais em problemas éticos do que em realmente problemas reais. Você concorda comigo? Sim. A questão ética, ela barra muito a questão científica, e ela precisa fazer isso, porque se a gente não barra a ética, a gente estaria muito mais avançado, com certeza. Tanto que não só a medicina, mas a tecnologia, ela avança a galope nos momentos de maior crise. Por exemplo, guerras, por exemplo, pandemias. Você extrapola ou ignora a questão ética para fazer várias pesquisas. Parte delas vão ser benéficas? Sim. Parte delas você olha e fala, como alguém pôde fazer isso daqui naquela época? Também, com certeza, muito, muito mais. Você tem países que você não tem esse tipo de fiscalização, a questão ética ela é deixada de lado. Você tem vários tipos de pesquisa que são antiéticas no mundo inteiro que acontecem na China e na Rússia. Entendeu? Você tem outros países que você precisa colocar uma carapuça de ética e tudo mais, mas você sabe que são feitas pesquisas de formas escusas, por exemplo, nos Estados Unidos. Você falou há pouco tempo atrás das pesquisas que aconteciam pela CIA e acontecem até hoje. Então, assim, a questão é, a ética, ela precisa acontecer. Ela é uma barreira que ninguém transpõe para a evolução da ciência? Infelizmente, de forma nenhuma. O meu ponto é que eu acho que a ética, às vezes, ela toma um peso muito maior quando ela não deveria tomar. Quando se trata desse tipo de assunto, deveria ser tratado com uma transparência e uma clareza maior. Porque, de novo, cara, se a partir de um momento que você consegue, sei lá, clonar um coração de uma pessoa para a pessoa receber um transplante de um órgão dela mesmo, isso aí você vai diminuir, assim, radicalmente fila de espera e salvar vidas, assim, inúmeras, cara, muitas. Sim. Saca? Sem necessariamente você depender de outro ser humano morrer. Eu concordo com você, mas aí a gente tem que entrar num outro ponto, que é aquilo inicial que eu falei. Para o ambiente todo, planeta Terra, a gente tá pegando sendo uma coisa muito maior, uma coisa macro, existir, eu preciso ter formas que os seres vivos que estão naquele planeta, eles consigam subsistir, eles consigam se alimentar, eles consigam... Não tô falando qualidade de vida, eu tô falando existir e coexistir. Então, a mortalidade, ela precisa ocorrer. Eu não tô falando que eu vou deixar de evoluir tecnicamente para matar pessoas. Longe de mim falar isso. Sou médico, não faz no menor sentido eu propor uma coisa dessas. Mas você precisa ter um entendimento que as pessoas, elas precisam morrer porque a longevidade vai causar outros tipos de consequências, não somente de doenças, que eu preciso investir cada vez mais tecnologia para isso, mas eu preciso ter alimento para todas essas pessoas, eu preciso ter moradia para todas essas pessoas, eu preciso dar dinheiro para essas pessoas, né? A gente tá falando sobre INSS até pouco tempo atrás, você precisa ter dinheiro para essas pessoas subsistirem, e a subsistência das pessoas, que elas vão ter mais dinheiro para conseguir ter acesso a isso, vai ser detrimento de pessoas que têm menos dinheiro para sobreviver. Então você vai aumentar ainda mais o desbalanceamento social quando você tem esse tipo de proposta. Então você precisa colocar na parte ética essa questão também. Não é só subsistir, não é só você viver 150 a 200 anos. É o que a sua sobrevida em 200 anos vai causar num ambiente maior. Esse tipo de discussão, ela acontece hoje em dia. Ela precisa acontecer. Porque eu não posso barrar a tecnologia, só que eu também não posso fazer a tecnologia bypassar a estrutura de qualidade de vida humana. A gente teve uma discussão muito parecida com isso há pouco tempo atrás, relacionada a emprego e a IA. Por que a gente não avança tanto quanto a gente poderia pela IA? Porque esse avanço vai condenar outras pessoas a desemprego. Eu vou conseguir barrar a evolução da IA? Não vou conseguir, mas eu posso trazer um pouco mais de ética e conscientização nas pessoas antes de desenvolver essa tecnologia? Com certeza, se a gente tivesse feito isso de uma forma mais pensada, a internet não seria um ambiente tão nocivo para a maioria das pessoas como é hoje em dia, porque você jogou a internet
qualquer um consegue ter acesso, qualquer um consegue fazer o que quiser, como se fosse uma terra sem lei. Só que ela não é uma terra sem lei, ela não pode ser uma terra sem lei. Só que foi feito de uma forma, talvez impensada ou não racionalizada dos impactos que poderia ter um acesso amplo e restrito da internet. Isso é uma tecnologia que eu tô falando. A gente tá falando sobre agora uma tecnologia que eu vou fazer a pessoa viver mais, baseado em dinheiro, baseado em expectativa de vida, contra uma qualidade de vida de outros centenas de milhares de pessoas. O Arthur, a gente tá falando aí de clonagem de órgãos, de fazer órgãos com a própria célula da pessoa e tal. Vamos partir para um outro lado, assim, um pouco mais avançado nessa ficção nossa aqui. Bora. O ser artificial, o ser humano sintético. O quão perto a gente está disso, se é que a gente esteve perto em algum momento? Então eu vou te devolver essa pergunta, porque eu preciso entender o que você entende com sintético. Se eu colocar para você 80% dos seus órgãos de uma são sintéticos, você teve uma parada cardiorrespiratória, você foi queimado, você virou lá o Robocop. Você perdeu lá boa parte do seu corpo, tecido, parte óssea, órgãos. Você clinicamente esteve morto, eu coloquei um monte de órgãos que são sintéticos e você voltou. Você é o pH que você era antes, você é um ser sintético. O que é você? O que te torna você? Cara, a gente já teve essa conversa antes. Já tivemos. Pois é, e é uma pergunta complicada, porque conversando com você assim, remotamente e tal, até uma IA pode ser o pH, com o meu banco de dados todo abastecido e tal. Mas, igual você falou, seria eu realmente de fato? Ou alguma coisa simulando, passando por mim? A gente chega no ponto aí que você falou que eu sofri um acidente igual Robocop lá e eu fui todo remontado e vamos por si, ficou só meu cérebro orgânico. Sim. Em tese ainda seria eu, porque teria minhas emoções, minhas lembranças, meus gostos, meus medos, seria eu. Mas também de uma certa forma, eu acho que eu não seria mais humano. Então, você não seria mais humano, você seria um para-humano ou uma evolução do humano, que a gente chama de transhumanismo, né? Que é quando você extrapola as funções dos seus órgãos porque você modificou o seu corpo a ponto que você tem órgãos que transformam você num ser não só mais longevo, mas mais eficaz do ponto de vista metabólico. E aí você se tornou alguma coisa além do ser humano. Aí você falou, mas a questão do cérebro. O cérebro é o arcabouço da nossa memória, o arcabouço do nosso ser, ou o que a gente entende que o eu está dentro do cérebro. O entendimento que eu tenho de mim e do ambiente está no meu cérebro. Porém, o nosso cérebro, ele reage muito mais às necessidades e desejos das bactérias que tem no nosso intestino do que propriamente nos desejos que estão embutidos no seu sistema nervoso central, naquela área que a gente já tinha falado anteriormente sobre a questão da memória. Então, você é o seu cérebro, ou o seu cérebro lhe serve como um composto de interação entre as bactérias do seu intestino e parte do seu desejo que você consegue controlar. Se eu só tirar seu intestino e colocar um outro substituto, ele é mais, você vai continuar sendo mais você ou menos você do que se eu tivesse todos os seus órgãos e deixar seu intestino? Eu entendi que de repente não, você está colocando então que pra ser eu não dependo só do que tá no meu cérebro, eu dependo de todo um conjunto que me faz ser eu. O intestino, com o estômago, com o pulmão, com isso, com meus hormônios, que pra mim são bem específicos, não são iguais pra você, isso me torna eu. Não só meu cérebro e minhas memórias, entendi. Exatamente, e é por isso que quando a gente fala sobre medicina do futuro, a gente fala sobre uma medicina individualizada. Eu preciso saber o que é o pH hoje para poder atuar nas medicações, na terapêutica, o que serve para você que não serve para o Arthur, o que de alimento que serve para o pH que não serve para o Arthur, o que de remédio para você vai servir, não vai servir. Não é que ele vai fazer mal, você vai ser alergia, é ele ser eficaz na sua forma otimizada. Então é esse tipo de medicina que a gente trata agora no século XXI, a nossa linha de pesquisa. E isso daqui está em paralelo com a senescência e com a imortalidade. Buscar reprogramar a sua célula, especificamente a do pH, para que você se torne melhor, mais eficaz, os seus órgãos mais efetivos, que você tenha uma longevidade maior e que você também aumente o seu health span. O que é o health span? É o quanto que essas células do seu corpo vão continuar sendo imortais, preservando a sua função. Entendi. Independentemente da sua idade. Inclusive, Arthur, eu estava lendo uma matéria de um oncologista que ele estava justamente falando sobre isso, sobre o prolongamento da vida. E ele falou que
Olha como é que as coisas são, né? O câncer hoje é uma das doenças mais estudadas e que se deseja mais a cura, por causa do número absurdo de casos que a gente está tendo, e a expectativa das pessoas que dependeram do câncer é baixíssima. Então, o que ele estava falando? Que através da pesquisa de cura do câncer, de determinados tipos de câncer, você chega ali num processo que você impede a replicação desordenada das células, e você controlar aquilo de forma que aquele tumor regrida e seu corpo volte a se portar normalmente. Então você usou um medicamento para barrar esse crescimento acelerado e controlar o câncer. Certo. A partir desse mesmo princípio, o mesmo remédio que é usado para curar um câncer, ele pode ser usado para interromper os telômeros, interromper aquela mutilação da célula com o mesmo princípio que é usado para interromper a célula cancerígena, entendeu? Então, tipo assim, o estudo do câncer, ele pode, de uma certa forma, ajudar a entender o prolongamento da vida, cara. Eu achei isso muito interessante. Mas isso é um fato, até porque uma se eu não me engano, são 16 formas que o câncer ele se encontra para poder se tornar o desfecho final dele, que é matar um indivíduo. Ele passa por pelo menos, se eu não me engano, me fugiu se são 11 ou 16, mas não importa. Uma das coisas dele é se tornar imortal. E ele vai se tornar imortal, aquela célula tumor vai se tornar imortal, justamente porque ela não consegue mais ser detectada pelo meu sistema de defesa. A replicação ela vai acontecer de forma desordenada. Eu vou utilizar tanto replicação através de oxigênio como uma forma não necessária de oxigênio para poder me multiplicar. Eu vou consumir e mandar informações para captar o máximo possível de energia para poder nutrir aquela célula. A área dos meus telômeros vão ficar desordenados, ou seja, eles vão continuar replicando de uma forma desorganizada, mas ainda assim imortal. E no final das contas, aquela mesma célula vai durar na corrente sanguínea daquela pessoa anos e anos. Não estranho quando a gente pega, por exemplo, um câncer de mama, uma pessoa que fez tratamento num câncer de mama, tirou a mama, fez esvaziamento axilar, tratou com quimio, radioterapia, tá lá zerada, tá lá 5 anos. Geralmente para câncer, a gente fala que o paciente tá livre tá livre de recidiva ou curado efetivamente do câncer, quando a gente tem pelo menos 5 anos sem que aquele câncer ele tenha voltado, seja por via de metástase ou macroscópio que eu preciso reoperar. Então são 5 anos livres de doença. Isso de uma forma geral para qualquer tipo de câncer. E eu tenho pacientes que eu tenho 25 anos depois, uma recidiva daquele câncer, uma metástase daquele câncer. Ou seja, por 25 anos aquela célula com câncer sobreviveu dentro da corrente sanguínea da pessoa, circulando e circulando e circulando, sem que fosse detectável por uma tomografia, por uma ressonância, não tendo crescido essa metástase parado em nenhum órgão e gerado o crescimento, era somente uma célula. Era uma célula que ficou 25 anos dentro da corrente sanguínea circulando nessa pessoa. Como que essa célula sobreviveu? Através dessas mutações que ocorreram. Então o estudo do câncer ele é extremamente eficaz para eu entender como que aquela célula errática, tumoral, logicamente, tem várias mutações na arquitetura daquele DNA, mas ainda assim ele escapou de todas as minhas possibilidades orgânicas de matar aquela célula e ela mesma morrer, porque deveria ser programada para morrer. E Otto, olha só, vamos encarar essa parada toda agora pelo lado capitalista do negócio. Bora. Pelo lado do vil metal. Você acha que é interessante e viável para empresas farmacêuticas desenvolverem medicamentos que prolongam a vida das pessoas com qualidade, que as pessoas não precisem mais procurar médico, não tem mais problemas de saúde, ou ficar desenvolvendo medicamentos para paliativos ali para resolver problemas de saúde específicos que as pessoas tenham? O que é mais vantajoso para eles? Apesar do senso comum mostrar para as pessoas que a indústria farmacêutica ela faz as coisas de mau grado, ou então esconde a cura das coisas, é muito mais vantajoso e lucrativo quando eu tenho efetivamente uma eficácia na medicação, porque eu consigo extrapolar isso daqui de uma forma de maior escala e eu quebro a concorrência imediata daquela terapêutica. Enquanto minha patente tiver gerando uma defesa, eu vou ganhar muito relacionado a isso. Eu também abro porta para nesse lucro aqui gerar um investimento para outros tipos de tratamento. Lógico, na história da medicina nós tivemos vários exemplos opostos que serviram de maus exemplos sobre o avanço da medicina, mas quando a gente extrapola para uma medicina feita com qualidade, em laboratórios que tenham qualidade, eu não tenho nenhum vínculo com nenhum laboratório, então eu não preciso, não tenho esse disclaimer de defender A ou B, mas quando eu tenho esse tipo de pesquisa, principalmente no que a gente tange, tratamento oncológico, terapia
erros com vacinas é extremamente eficaz para esse laboratório ele mostrar essa efetividade no tratamento, replicar isso daqui em outras populações, ou seja, sair daquele país de escopo e gerar uma internacionalização do tratamento e a otimização dessa linha de cuidado, né? Geralmente eles fazem a linha, esse laboratório tem a linha que é só de vacinas, a linha que é só de emagrecimento, a linha que é só infantil. Eu extrapolo essa linha aqui e consigo ampliar o meu leque. E para a liberação das Anvisas e ANS e outros tipos de órgão de defesa, principalmente o FDA, que é o americano, isso daqui é extremamente eficaz, porque ela tem liberações para fazer pesquisas que outrora ela talvez não tivesse, se ela não tivesse demonstrado que ela tem uma eficácia boa e que gera não somente lucro para a empresa, mas uma melhoria para a qualidade de vida da população. Mas o meu ponto é, Arthur, que como empresa, de repente, vou dar um exemplo de uma empresa X, ela produz lá uma série de medicamentos que em conjunto eles promovem um tratamento, sei lá, contra câncer de pulmão. Então tem a parte da quimioterapia, tem a parte da radioterapia e tem a parte dos remédios consumíveis ali, via oral, alguma coisa assim. Sim. Então é todo um conjunto. Vamos pôr que esse conjunto, tô dando exemplo, tá? Custa R$300 por tratamento, que são várias sessões. Essa mesma empresa que está pesquisando medicamentos, uma hora ela vai esbarrar no medicamento que é mais eficiente e que de repente deixaria todos que ela usava antes inúteis. Olha, eu posso usar só esse aqui agora, que vai fazer um efeito muito melhor que esse coquetel que eu tinha antes. Só que, de novo, aquele coquetel custava 200. Esse remédio custa 20. Para mim, como empresa, vale a pena eu deixar de vender um produto de 200 para vender um de 20? Se ela fosse a única do mercado, eu conseguiria entender essa linha de raciocínio, porque ela vai falar, eu não preciso produzir isso porque eu vou estar lucrando usando aquelas minhas outras que não vão ser tão eficazes e vão custar menos para mim. Mas você concorda comigo que geralmente quem faz essas pesquisas que poderiam achar esses medicamentos, digamos assim, milagrosos contra o câncer, são as mesmas que vendem os medicamentos que a gente usa hoje? Sim, mas você tem aí o que vai fazer isso não ocorrer de grande escala, que é a concorrência de mercado. Eu, empresa A, se eu detecto isso daqui na minha medicação e eu só tenho a empresa A fazendo esse tipo de linha de pesquisa, ela pode usar de uma forma antiética e falar, não vou colocar no mercado isso daqui, porque eu sou detentor aqui dos direitos dessa medicação, dessa linha de pesquisa, só tenho eu e no máximo uma outra aqui que está fazendo essa linha de pesquisa, e eu vou omitir essa informação, esse dado. E você acha que isso não acontece? Isso ocorreu muitas vezes na história, mas quando eu tenho 20, 30 laboratórios diferentes, marcas diferentes fazendo a mesma pesquisa, o entendimento é, eu vou fazer e comercializar o mais rápido possível essa informação que eu tenho, porque se eu não publicar, a outra empresa X que também faz essa mesma linha de pesquisa, vai publicar. E aí eu vou sair prejudicada nessa história, porque eu vou estar perdendo a corrida em busca do tratamento, aí você escolhe a doença que você tá pesquisando. Então, quanto maior a quantidade de laboratórios ou linhas de pesquisa naquela mesma doença, menor a chance disso acontecer. Pode acontecer? Pode. Eu não vou ser inocente e falar que não acontece. Isso já aconteceu muito quando a gente tinha poucas ou uma só laboratório pesquisando aquela doença. Principalmente para doenças raras, isso acontece hoje em dia. Quando tem uma doença muito rara na população, geralmente é um laboratório só que está fazendo essa pesquisa. Aqueles tratamentos lá que mostram, para o SUS custa R$2 milhões uma seringa. Isso acontece. Agora, para a maioria das pesquisas, principalmente para câncer, que é uma doença pesquisada praticamente por todos os laboratórios que fazem tratamento farmacológico, você diminui muito essa possibilidade de ocorrer esse descaso, esse tratamento antiético com os dados que são feitos na pesquisa do dia a dia. Cara, eu fico sempre pensando nesse lado capitalista das coisas, porque igual você e outros médicos têm o lado altruísta ali de querer fazer bem para as pessoas. Se você descobrir uma coisa que você pode melhorar a vida de milhões de pessoas, você vai fazer, porque você é médico por vocação de querer salvar vidas. Saca? Independente de ser sua profissão ou não, e isso te dá seu dinheiro no final do mês, eu tenho certeza que boa parte da sua motivação para fazer o que você faz não é só por causa do pagamento que cai na sua conta todo mês. Você tem sua motivação pessoal, mas muitas vezes a sua boa vontade esbarra em pessoas que controlam o dinheiro e falam assim, isso não é vantajoso para mim. É aquela visão da empresa, saca? Eu vou dar um exemplo aqui tosco, mas que tem muito a ver com isso que a gente tá falando. Aqui em casa eu sempre queima chuveiro, sempre. É impressionante, cara. Põe o chuveiro ali, funciona um tempinho e ele queima. E aí eu pesquisando na internet lá, jeito de arrumar o chuveiro, evitar de queimar mais, eu descobri que um brasileiro lançou uma patente de um chuveiro praticamente indestrutível. Você compra o chuveiro, ele uma vez e nunca mais vai dar problema, que ele é feito de uma cortina de cobre muito grossa por dentro, com uma resistência, que a água passa ali, esquenta e é impossível ele queimar.
possível. Então, na pior das hipóteses, você vai ter um chuveiro ali para 20 anos. E nenhuma empresa quis pegar a patente dele para vender. Por quê? As empresas alegaram que não é interessante vender um chuveiro uma vez só para uma pessoa. Exatamente. É Você vai isso. ter esse tipo de análise à torta direita. Só que você vai ter um momento que quanto mais, vou colocar aqui o exemplo que você falou de chuveiro, quanto mais empresas que fazem chuveiro tiver, você vai ter a população, e aí você tem um livre mercado para poder fazer essa gangorra pender para um lado para o outro, que a população que consome vai falar, poxa, eu não vou ficar comprando mais desse chuveiro aqui, eu vou comprar deste outro aqui, porque ele tem um tempo de duração maior. Não, vamos sair um pouquinho daqui do chuveiro, vamos extrapolar aqui para celular. Poxa, todo mundo quer um iPhone. O iPhone é a coisa mais tecnológica do mundo. Uma das grandes críticas que o iPhone sempre teve foi a questão da bateria dele. Para ele era interessante que tivesse uma bateria que viciasse rápido, para a pessoa ir lá e comprar um novo no ano seguinte, já que o ano seguinte vai lançar um modelo novo e tem entendimento que você quer vender sempre um produto novo e colocar na cabeça do consumidor que ele precisa ter um modelo mais novo para estar mais antenado, que a pessoa vai ser melhor se ela tiver um modelo mais novo e tudo mais. Isso durou 5 anos, 10 anos. Uma vez que você teve entendimento, poxa, tem outras marcas de outros produtos que tem a mesma tecnologia ou até melhor, tem câmera melhor, tem um drive melhor, que a bateria dura muito mais, você diminuiu, e hoje em dia a gente vê isso daqui acontecer, que caiu muito a procura de iPhone. Você tem uma tentativa daquela marca, da Apple, de resgatar através da tecnologia, barateamento de outras coisas. Você não consegue, porque aí você tem outros pormenores, que é o próprio material, um próprio insumo para fazer essa tecnologia acontecer diferenciada. Então, uma vez que você coloca outros players na jogada, a chance desse tipo de prática, que no meu ponto de vista ela não é ilegal, porque não tem nada que bloqueie, mas que ela é antiética, ela vai sendo tolhida pelo próprio consumidor. E a questão de indústria farmacêutica, isso também acontece. A gente, talvez, a população não tenha tanto entendimento sobre o quimioterápico A e o quimioterápico B. Então vai ficar mais fácil de eu bypassar esse entendimento do paciente para isso. Mas a própria equipe médica, ela tem esse entendimento. Fala, não, eu não vou ficar prescrevendo esse quimioterápico, eu sei que vai ter mais efeito colateral. Saiu um mais novo, que não é de uma marca tão conhecida, mas que tem um efeito. Tem-se várias pesquisas relacionadas a esse tipo de produto que tem uma eficácia boa. Vou partir para esse daqui. Então o paciente, que é a ponta mais distal dessa linha, talvez ele não tenha poder de escolha como teria para comprar o chuveiro ou o celular. Mas a equipe médica que está prescrevendo, e aí eu coloco no profissional a responsabilidade de informar o paciente e a responsabilidade também do paciente cobrar do entendimento desse médico por que ele está usando medicação A ou medicação B. E é a obrigação do profissional falar isso daqui, porque o paciente não tem a obrigação de entender qual é o efeito ou para-efeito da medicação. O profissional tem. E aí eu coloco essa pessoa aqui na jogada e faço minha meia-culpa, que precisa ser esclarecida a população dessa forma. E essas dúvidas que você também tá tendo aqui em relação à medicação A, medicação B, é a obrigação do médico saber responder. Não só falar, mas tá na indústria, mas vendeu, é novo. Não é novo, a gente sabe que tem médico que recebe da indústria farmacêutica. Isso daí os conselhos de medicina, eles tentam tolher da maior forma possível. Existem brechas que você possibilita que ele seja pago pela indústria farmacêutica. Não condeno o médico que trabalha para o laboratório A, laboratório B, contanto que ele esclareça ao paciente, esclareça se ele está dando uma aula em algum congresso, e isso é obrigatório colocar no começo da apresentação, se ele está sendo financiado pelo laboratório A, B ou C. Isso aí, qualquer congresso médico, isso precisa ser, ele é colocado, no Brasil ou fora do Brasil. Mas o paciente, ele também tem que estar sabendo disso, se eu tenho um viés pessoal e econômico ou não. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então hoje falamos de algumas coisas que poderiam acontecer ali para melhorar a qualidade de vida, aumentar a longevidade. E Arthur, eu quero encerrar esse episódio aqui te fazendo uma pergunta assim, bem direta. Beleza. Em quanto tempo você acha que a gente pode esperar algum medicamento ali? 60 comprimidos, tome um de manhã, um à noite, e você vai ter ali, sei lá, 30 anos de diminuição ali do seu relógio biológico. A gente pode esperar isso para breve ou não? Isso é ficção? Eu acredito que em menos de 20 anos a gente já tem esse tipo de medicação. Sério? Eu acho. Eu acho que toda a pesquisa ela tá me mostrando justamente isso. O avanço das pesquisas nessa área está mostrando justamente isso. Vamos colocar assim em números. Vamos pôr assim, a média da longevidade do brasileiro hoje, se eu não me engano, está em 75 anos, que eu tava vendo. Você acha que pode... Do brasileiro não, né? Do ser humano hoje, a média. Sim. Você acha que poderia chegar a quanto com esse tipo de medicação? Pode bater aí uma expectativa que a gente tem no topo nosso, falta uns 110. Eita, uma média de 110, ó.
Sim. Agora, a questão é você viver até 110 ou você ter qualidade de vida até os 110. Aí são coisas distintas. Mas de sobrevida, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai bater mais do que 100 anos. A gente vai ter aí um grande problema relacionado a aposentadorias da população de uma forma geral, mas que a nossa expectativa de vida vai ultrapassar os 100 anos. Isso daí é uma questão de poucos anos. Não vou colocar uma questão de tempo que foi muito vago, mas poucos anos. Eu acredito que é daqui a uns 20 anos. Tomara, porque igual você falou, existe uma diferença muito grande entre viver e sobreviver. Tem uma diferença assim, gigantesca, sacou? Então, vamos aguardar. Mas valeu demais, meu amigo. Valeu o papo aqui hoje. Foi interessante esse papo aí, porque... Inclusive, deixa eu contar uma curiosidade pessoal. O episódio que vocês escutaram ali, Em Busca da Fonte da Juventude, que nós soltamos algumas semanas atrás, é um episódio que já estava gravado há muito tempo. Então, se por um acaso, de repente, vocês verem um episódio aí que tá meio destoado da linha do tempo, são os chamados episódios de gaveta, que às vezes tem algum problema entre eu, Jackson, ou eu não consigo gravar e tal. Então, tem esses episódios para quando acontece uma emergência. Então, não se preocupem, tá? Se parecer meio deslocado do tempo, é um episódio de gaveta. E esse aí que nós colocamos, o pessoal foi, assim, muito bacana de ir lá no Instagram e no Spotify e falar assim, pô, vocês falaram aí desse lado místico e tal, fala do lado da ciência. Então estamos aqui, te agradecer demais a presença aqui hoje, meu amigo, tamo junto. Imagina, sempre prazer. Valeu, e eu sei que você vai voltar aqui pra gente falar da história da medicina em breve. Vamos lá sim, já tá pronta essa pauta. Aí sim, então demorou. Eu vou pedir pro Dr. Gatti procurar algumas matérias relativas a esse assunto que a gente falou aqui hoje, e se ele encontrar alguma coisa interessante, eu coloco na descrição do episódio para vocês. Então corram lá na descrição do episódio e dê uma conferida se o Dr. Arthur Gatti deixou alguma coisa lá, beleza? Mas eu sei que lá vai ter o link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Gostam dos nossos episódios, querem manter eles aqui durante... sei lá quanto tempo, por muitos anos. Vocês querem dar uma vida longa e saudável ao podcast? Entre lá, façam a assinatura de vocês. Assim que vocês fazem a assinatura, já tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Entra lá e vem trocar uma ideia com a gente, beleza? Então, valeu, nos vemos na próxima semana. Eu prometo que na próxima semana o Sr. Ufudjek vai participar ativamente, tá? Ele vai participar como nunca participou antes. Acredite, se quiser.